e esse é o momento em que nós vamos falar em planejamento e orçamento em BIM. Esse, para mim, pelo menos, e para as equipes, foi o momento mais divertido do piloto, na qual todo o esforço do modelo desenvolvido de coordenação foi colocado em sequência temporal e traduzido em valores. Para isso, nós temos aqui alguns dos participantes que atuaram tanto em planejamento e orçamento para falar um pouquinho dessa experiência. Nós temos a Ayala, da empresa Unenco, falando de Minas Gerais, a Laruma, representando a RJR, falando de São Paulo. Fala, vizinha. E o Ricardo, da empresa Tekenji, do Paraná. Bem-vindos, pessoal. Então, contextualizando, assim, o que seria um modelo BIM 4D? Ele incorpora o processo de planejamento de um empreendimento e sua visualização a um nível espacial, construindo uma junção entre o andamento esperado e realizado da obra em 3D e o tempo que configura essa quarta dimensão. Já na modelagem 5D, que seria a parte de orçamento, ele atua na composição de orçamentos, custos e estimativa de valores. Esse modelo, ele extrai os quantitativos do BIM 5D e os interliga com as composições de preços unitários. Dessa forma, é possível alcançar maior precisão de valores, manter o escopo do projeto atualizado, bem como as informações sobre materiais, equipamentos e mão de obra. A partir do BIM 5D, ganha-se maior previsibilidade, permitindo que cenários e possíveis impactos sejam identificados, analisados e evitados, ou minimizados com as informações relacionadas a prazo e custos extraídas do BIM 4D. Também é possível entender que recursos, sejam eles financeiros, materiais ou mão de obra, serão necessários ao longo do tempo. Pessoal, bem-vindos, meus queridos, muita saudade das nossas risadas. Confesso que o planejamento e orçamento foi o momento mais divertido do nosso trabalho, né? Chuveiro de adamante, poltrona de 20 mil, eu tive orçamento de 1,5 milhão, tive orçamento de 2,5 mil, né, senhor Ricardo? Foi maravilhoso. Projeto piloto, pode tudo, Deu muito, a fase do planejamento, luzes, câmera, ação, nós temos vídeo, animação do 3D, super Hollywood, mas vamos ver se o orçamento aprova, né? Adorei, foi muito divertido, pessoal. Obrigada por estar aqui hoje e pelas gargalhadas que vocês garantiram ao longo de todo o processo. A fase mais divertida do piloto é essa. Valeu. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para o Ricardo, chuveiro Marvel de adamantium, tá? É seu, esse chuveiro. Vamos colocar no mercado para o pessoal ver. Ricardo, desculpa, brincadeira. Na nossa reunião de kickoff, todos tiveram acesso ao PEB, que é o Plano de Execução BIM, né, do projeto piloto, e fluxo de trabalho com software e os usos BIMs específicos de cada participante da equipe. Tendo em vista a sua experiência no projeto piloto, qual a importância dessa atividade para o resultado atingido? Em relação a qual a importância da reunião de kickoff, né? Isso é um marco no desenvolvimento do trabalho de vocês, de orçamento? O que ela simboliza, né, para o desenvolvimento do trabalho na fase do BIM 5D? Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa mesa. Valéria, se você me permite, eu quero fugir do protocolo, não quero falar de kickoff, não, porque kickoff eu não sabia nada naquele momento, não sabia nem o que significava BIM, né? Mas eu quero dar uma importância aqui ao projeto piloto. Eu acho que o projeto piloto foi... que a gente pode tirar. Ricardo. Tá ouvindo tudo? Para mim, cortou um pouquinho. Você falar do projeto piloto em geral. Pode falar. Então, vamos lá. Ao invés de falar do kickoff, eu vou falar do projeto piloto. Na minha posição, acho que foi o mais importante. A Tekenji, ela completou 41 anos na semana passada. É uma empresa bem tradicional que atua em obras públicas. E participar desse programa é justamente uma oportunidade que a gente tem de se manter atualizado num assunto que está muito em pauta, que é o BIM. Queria agradecer a Expert System pela assistência, nossa, fenomenal. As meninas da equipe deles lá têm uma paciência enorme, tá? O projeto piloto, ele trouxe a gente para a situação real, porque na demonstração das soluções, todo mundo chega com soluções prontas, todas as soluções, todos os desenvolvedores, e mostram que tudo funciona perfeitamente, porque aqueles arquivos são arquivos que já estão sendo utilizados em várias apresentações, já foram corrigidos.
Mas o projeto piloto não, o projeto piloto é campo de batalha, né? Então, foi muito legal. A gente conseguiu ir testando os arquivos, já identificando o que dava problema na interoperabilidade. E a gente já conseguiu ir tomando as providências, né? Então, foi muito legal. Quando chegou na fase de orçamento, a gente já tinha mastigado muita coisa, já tinha resolvido o que não tinha conseguido ler, né? Então, facilitou bastante. Até uma dica aí para as próximas equipes que forem participar, para começar a ver com bastante antecedência, né? Para a hora que chegar na sua hora de trabalhar com os arquivos, eles já estarem redondinhos, já legíveis, né, pela solução que vai usar. E até contei para todo mundo da equipe, né, quando eu falei para o Rogério, a gente está usando uma solução que ela vai muito bem na outra equipe que está usando uma solução da mesma desenvolvedora, não seria o caso de trocar as soluções? E o Rogério não, ele queria ver o circo pegar fogo, ele queria ver todas as soluções mais diferentes possíveis justamente para a gente aprender. Então, naquele momento eu falei, pô, cara, parecia aquele chapéu. Meu Deus, ele queria o circo pegar. Mas esse é o desafio. O trabalhar no que é cômodo e confortável, que já tem uma leitura padrão, isso todo mundo faz. Quando a gente está no dia a dia, no trabalho, tudo vem truncado. É um quebra-cabeça, assim, de 1 milhão de peças, você tem que juntar e fazer as peças se conectarem. E esse foi o desafio, vocês fizeram muito bem, porque testaram desde cedo os modelos. E no final foi bom, porque quanto mais conflito tivesse, mais a gente aprende, né? Então, se pegasse um cenário onde a solução que a gente escolheu lesse tudo, se desse bem com todas as outras soluções, acho que a gente não teria aprendido nem 1/10 do que a gente aprendeu. Então, a gente teve uma vivência de situação real mesmo. Acho que isso foi muito importante. Foi muito bom. Agora, talvez o pessoal das outras equipes não saiba, mas esse papo da Adamantium, ele saiu justamente porque a biblioteca que a nossa equipe da Sayuri e do Francisco recorreu, ela tinha soluções prontas, né? Então, foi o caso de um chuveiro que eles escolheram e que tinha um custo de R$7.000. Aí, na equipe, foi uma piada. Pô, R$7.000 é do quê? De ouro, de adamante? O que é esse chuveiro, né? Uhum. E os móveis também, né? A Vanessa já falou já da poltrona de R$23.000, que a gente ia proibir pets e crianças de entrarem no prédio, porque numa poltrona dessa não dá para ter criança lá. Não. Sim, né? Mas isso é o legal do BIM, né? Tudo que a gente coloca ali, as bibliotecas, elas existem, né? Quanto mais informação, mais importante. E isso, você pesquisa na internet, ela está vinculada a um fabricante, tem valor. Na fase de orçamento, você consegue puxar. E isso é muito legal. E na equipe de vocês, isso apareceu muito forte. E se fosse uma situação real, eu, como engenheiro orçamentista, ia ligar para o arquiteto e falar, ô, cara, você está de brincadeira, né? Colocar uma poltrona dessa. Mas como era projeto piloto, pode tudo. Pode tudo, deixa assim, vamos lá. Super bacana, não pode falar legal, que tem alguns ocorridos aí. Mas então foi super bacana essa situação, a gente aprendeu bastante e agradeço a equipe, a todos os profissionais. Eu acho que, além dessa vivência que a gente teve de aprendizado, o contato com esses profissionais que a gente teve a oportunidade foi hiper valioso. Muito obrigado. Bom, Ricardo, muito obrigada, viu, pela contribuição e, né, até a reviravolta, né, o falar da experiência no piloto, isso foi muito enriquecedor para a gente. Vamos trazer mais uma participante, agora vamos falar de planejamento. Vamos trazer a Ayala, tudo bem, Ayala? Bem-vinda! Oi, Valéria, boa tarde a todos. Bem-vinda, Ayala. Vamos falar um pouquinho do seu desafio no planejamento, né? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas para a realização desse trabalho? Como o modelo IFC deve estar para que o planejamento faça o BIM 4D, né? Para que gere um entregável legal? Qual foi o desafio? Qual o seu conselho para o pessoal? Bom, Valéria, com relação à dificuldade, eu consigo apontar, assim, duas principais dificuldades que eu tive, que foi com relação ao tempo que a gente precisa de dedicação, né, conciliar o tempo de dedicação do projeto com o trabalho, né, e
A segunda que está diretamente relacionada a isso, que é também, que já era de esperar também, né, que é a falta de experiência no planejamento 4D, que você precisa pensar visualmente em como você vai apresentar esse projeto, né, porque assim, você precisa pensar no produto final primeiro, e aí voltar no seu projeto e ver como que você consegue representar essa forma, e aí a gente recebe cronogramas com 100, 200 linhas de planejamento, como que a gente condensa isso de forma objetiva, né, para você chegar num produto final que você consiga fazer um panorama geral de execução da obra, né. Então, foram minhas maiores dificuldades nisso, com relação à comunicação com a equipe, a instalação do software e assistência, com relação ao material de apoio que o programa forneceu para a gente, não tive dificuldade nenhuma. Aí, só uma questão mesmo do tempo, as pessoas têm que ficar já de conselho aí, separa, porque vale a pena, né? E com relação aos IFCs, assim, para você dizer o que você precisa ter no IFC, na verdade, isso é bem individual, né, do projeto, assim, o que você quer mostrar, né, qual parte que você quer mostrar da execução. Então, aí, no caso, você fazer uma análise das suas etapas construtivas, né, vai lá no seu cronograma, vê o que você está representando, e aí você faz uma análise individual de cada IFC das disciplinas, né, então, qual que é o nível de detalhamento? Você realmente precisa de mostrar aquelas pequenas conexões, ou a parede e o piso, elas precisam vir com 4, representando todas as camadas de revestimento. Então, isso é uma coisa bem individual do que você precisa mostrar. Às vezes, na maioria dos casos, por exemplo, você já subiu a alvenaria e você tem outra forma de representar o que está acontecendo lá dentro, que não com as instalações mesmo e todos os níveis de detalhes, né? E verificar também se os itens estão associados no pavimento correto, né? Então, se você está fazendo a execução do térreo, os itens do térreo têm que estar no térreo, porque senão isso gera um trabalho para você fazer de forma manual essa separação, né? Então, é uma coisa que já vem do IFC. Por exemplo, se os objetos, você tem um objeto só, e, na verdade, ele faz parte de 2 etapas construtivas de datas diferentes. Então, pedir para ele vir separado, né, não vir num bloco só. Então, são essas questões, assim, de ter em mente que o IFC tem que vir limpo e objetivo com a sua intenção de modelagem, né, da animação que você vai gerar, e coerente com a sua execução. Seriam as minhas dicas. Muito bom, Ayala, boas colocações. Realmente, a dica é o que deve conter no IFC, conheça o projeto, né? Conheça seu modelo IFC, para poder alinhar numa reunião de kickoff, hein, Ricardo? Quais são as necessidades, né? Qual o uso, o que nós vamos fazer? Ali, quanto mais você conhecer seu software, conhecer os modelos, as necessidades, exatamente, você tem que entregar, mais fácil fica para você chegar numa primeira reunião e alinhar com os participantes quais são as necessidades, né, que você como planejamento, você como orçamento, ou como coordenação, ou mesmo como estrutura, né, vou desenvolver o projeto estrutural, eu preciso do mobiliário no meu IFC? Depende, não preciso, então ele fica mais leve. São essas coisas, né, gente? Nada como a experiência e o dia a dia para ensinar. Exatamente, tá, já fica como conselho também aí, pessoal. Próximo planejamento, ó, quando tiver a entrega final, já faz a análise dele, não deixa tudo acumulado, porque senão depois fica muita coisa, né? Mas a evolução é muito bacana, igual o projeto piloto, são 2 pavimentos, né? Então, assim, na modelagem do pavimento de cima já estava mais rápido, assim, do que a gente aprendeu do pavimento de baixo. Muito bacana mesmo, muito obrigada, foi uma experiência, não consigo nem explicar, muito bacana. Ayala, muito obrigada, também foi coordenadora, né, desenvolveu 2 perfis, a gente dupla, foi muito bem, obrigada pela contribuição. Obrigada, Valéria. Obrigada por estar aqui hoje, parabéns. Obrigada. E vamos para a nossa próxima, né, ela que trabalhou como agente tripla, quádrupla, ela fez arquitetura com o ArchiCAD, ela fez MAP com o QI Builder, e fez orçamento com o QI Visus, junto com a Larissa, a irmã, e também trabalhou no Hub, que com orçamento, olha, Laroma, sem palavras para você, tá? Sem palavras. Obrigada, Valéria. Não dorme, né, amiga? Sério, não dorme. 4. Foi puxado, mas conseguimos, né? Foi muito bem, adorei o trabalho, foi muito bem. Parabéns pelo trabalho. Então, vamos à sua pergunta. Bem-vinda, obrigada por estar aqui.
ouvindo a Valéria falar de novo. Vamos lá. Laruma, ao longo do piloto BIM, na RJR, teve a experiência pouco usual de desenvolver simultaneamente a modelagem autoral e o orçamento BIM 5D. Com base nessa experiência, quais informações você considera que um orçamentista deve buscar em um modelo IFC para que ele possa realizar a modelagem 5D? A bola é sua. Boa tarde a todos, primeiramente. Saudade dos colegas de equipe. Bom, basicamente, os quantitativos são, assim, essenciais para qualquer estimativa de custo ou orçamento, né? Mas a etapa de modelagem 5D não se inicia na extração de quantitativos. Após a realização do carregamento do modelo 3D, ou o IFC, né, é necessária uma atividade preliminar. Essa atividade é o estudo e interpretação do modelo, ou seja, o orçamentista deve entender as estratégias que foram utilizadas na modelagem 3D, como os objetos estão organizados, se as classificações dos elementos construtivos estão atendendo às funções que realmente exercem, e se há itens não modelados. Para realizar essa atividade, o profissional tem que ter habilidades básicas na leitura e manipulação das informações contidas no modelo 3D, e conhecimento de como ocorre o procedimento lá no programa de modelagem autoral, né? O autor da modelagem 3D deve ter noção que não há modelagem sem propósito no mundo BIM. Toda informação incluída vai ser utilizada para as próximas disciplinas e para as etapas adiante. Realizada essa análise, vamos para a criação das regras de quantificação, pois os programas de modelagem 5D leem a geometria dos modelos 3D e extraem informações básicas, como comprimento, volume, área, e entre muitas outras. Por isso, é necessário estabelecer uma conexão entre os componentes modelados e as informações que eu quero colocar no meu orçamento, né? Ainda assim, precisamos ter em mente a precificação, como que os itens estão precificados nas tabelas, pois algumas tabelas precificam com metragem quadrada e outras com unidades, por exemplo. Tudo isso faz parte da modelagem 5D, não é simplesmente jogar lá no programa, ele extrai todos os quantitativos, ou você cria essas regras e beleza, tem toda uma etapa antes de análise, de conhecimento prévio, né, dos componentes BIM. Com a experiência da modelagem 5D, que a RJR teve no projeto BIM colaborativo, concluímos que a execução do modelo 3D, conforme premissas e informações pré-estabelecidas e boas práticas do BIM, são de extrema importância para a realização de uma modelagem 5D o mais próxima da realidade possível. Não é possível ter um orçamento apurado sem uma modelagem 3D de qualidade. Como em uma equipe eu participei da modelagem 3D em arquitetura e da execução do orçamento, da modelagem 5D, eu senti isso na pele. Daí, como eu tinha facilidade no software de arquitetura e no software do orçamento, eu podia buscar mais rapidamente as informações. Mas para um orçamentista que recebe somente o IFC, essas informações têm que estar o mais apuradas possíveis para facilitar o trabalho do colega, né? Muito bem, Laruma, verdade. Mais uma vez, nós reforçamos a importância do processo de interoperabilidade, né? Conhecer o nosso modelo, a necessidade, a fase BIM a que o meu modelo se destina, né? Uma coisa é o que eu modelo no meu software autoral, uma coisa é o produto que eu extraio dele, que é o IFC, que eu vou compartilhar com os participantes, qual é a minha Model View Definition, os elementos que vão ou não nessa visualização, e quais são os parâmetros e propriedades que esses elementos do meu modelo têm. Isso é conhecer o modelo, é trabalhar, é trocar informação e alinhar a informação lá no início da reunião de kickoff. Pessoal, quero agradecer muito a participação. Eu queria fazer um agradecimento, né, especial para a equipe aqui da RJR.
o Renan e a Larissa, que me auxiliaram muito, né, no projeto colaborativo. Agradecer você como mega facilitadora. Ai, gente, obrigada. Imagina. Agradecer também a Márcia e a Thaís da Vida, que inspiram tanto também para a gente participar desse projeto, que foi essencial no nosso kick-off em BIM aí, da empresa. Coisa boa, Laruma. Parabéns pela iniciativa, pela participação. Fala a verdade, tinha uns 20 trabalhando contigo para conseguir fazer todos esses perfis que eu sei. Eu tinha uma equipe boa. Sem uma equipe a gente não consegue, né? É verdade, a colaboração, trabalho em equipe é tudo. Tem uma equipe só da empresa dela. Oi? Dava para ter uma equipe só da sua empresa, com todo mundo. Sim, os colegas, nossa, super solícitos. Nossa, a organização do projeto BIM colaborativo está excelente, está de parabéns. Obrigada, Laruma, valeu. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições, por estar aqui hoje, né, trazendo um pouco da experiência de vocês dentro desse projeto, né, que é um projeto grande, envolveu várias soluções BIM, envolveu gestão, muitos aprendizados. Eu quero agradecer muito, eu estou muito feliz com o resultado de ver cada um de vocês lá do início da nossa primeira reunião ao que nós nos tornamos hoje, né, com um vocabulário maior e com uma maturidade BIM, né, se desenvolvendo e com um pouco mais de segurança para enfrentar o mercado. Pessoal, muito obrigada, vou sentir saudades. Obrigada a todos pela participação na nossa mesa, por acompanhar o nosso evento.